Estamos começando mais um programa Bang. Eu sou o Thales Rio. E eu sou Larissa Ribeiro. E no programa de hoje, Larissa, vamos ver o quê? As diferenças entre a Marvel e a DC Comics. Quem é o melhor, Marvel ou DC? Eu tô representando a Marvel. E eu estou representando a DC. E nós vamos aqui fazer o seguinte, vamos listar as 10 maiores diferenças entre essas duas grandes aí dos quadrinhos e dos cinemas. É papo pra língua, viu, filho? É cacete aqui, viu? Marvel ganha. DC. Chama a vinheta aqui que o fight vai começar. Existe uma grande guerra travada entre essas grandes produtoras de histórias em quadrinhos. Mas o que ninguém pode negar é que essas gigantes têm feito a alegria de muitos nerds e geeks ao longo das décadas e vem se popularizando nos últimos anos, atingindo o público em geral, galera. E vamos agora conhecer as 10 principais diferenças entre os universos Marvel e DC Comics. Número 1. Marvel tem mais times de super-heróis. Normalmente, os personagens da Marvel são criados com o intuito de integrar um time, um conjunto de super-heróis engajados numa mesma causa. É comum eles aparecerem com histórias semelhantes dentro de um enredo maior, como por exemplo, os Vingadores e os X-Men, que só depois eles têm as suas origens e individualidades explicadas. Isso torna as histórias mais complexas e com maior abrangência. Já a DC mostrou esse formato pela primeira vez em 1940 com a Sociedade da Justiça da América nas HQs, mas deu preferência a estabelecer grandes nomes e suas singularidades, como Superman e Batman, para depois, se possível, agrupá-los. Número 2. A DC tem as melhores animações. A DC tem animações mais populares que são acompanhadas por muito mais tempo, que são fiéis às características dos personagens dos quadrinhos clássicos, como Batman, Superman e Mulher Maravilha, além de fazer sucesso no formato do grupo como Liga da Justiça e Jovens Titãs. Já as animações da Marvel são muito mais recentes e seus principais títulos nas telinhas são Homem-Aranha e X-Men. Número 3. Personagens da Marvel ressuscitam mais vezes. É bem mais comum acontecer no universo da Marvel o retorno de personagens que já morreram. Um dos casos de maior repercussão foi a ressurreição do agente Coulson, depois de ter sido morto por Loki em Os Vingadores. It's a magical place. Outros personagens da Marvel voltaram do além-túmulo, como o Homem-Aranha, o Colossus e como não citar a querida Jean Grey, que deve ser a recordista da Marvel nesse processo de ir e voltar. Número 4. DC tem uma longa história. As duas editoras começaram suas atividades entre as décadas de 30 e de 40, mas a DC se firmou primeiro com seus principais personagens surgindo no final da década de 30. A Era de Ouro dos quadrinhos iniciou com o sucesso estratosférico de Superman em Action Comics, e a partir daí, a editora começou a inserir outros grandes personagens de peso, se firmando no mercado. Inclusive, a sigla da editora é uma homenagem à revista que inseriu o Batman no universo da DC, a Detective Comics. Já a Marvel estourou na década de 60, dando início à Era de Prata, quando Jack Kirby e o nosso lendário Stan Lee pegaram as rédeas da editora e ditaram o aspecto humanizado dos heróis e o estilo narrativo usado até hoje. Número 5. A DC tem personagens mais fantasiosos e a Marvel é voltada mais para a ficção científica. Seguindo essa linha de humanização dos personagens, para criar uma aproximação com o leitor ou telespectador, a Marvel geralmente aposta em histórias voltadas para a ficção científica, que nos fazem acreditar que qualquer um de nós poderia acabar numa situação daquela com superpoderes. Prova disso são as histórias do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico e até de alguns inumanos, como Wolverine, de X-Men e a Sky de Agents of S.H.I.E.L.D. Já os personagens da DC, na maioria das vezes, são seres superiores aos humanos. São descritos como deuses, tanto em aspecto físico como em aspecto moral. É aquele cara que você sabe que vai chegar e salvar o seu dia sem pestanejar. Alguns exemplos são os alienígenas Superman, Supergirl e a Tropa de Lanternas Verdes. E também temos as referências a deuses greco-romanos, como é o caso de Aquaman e Mulher Maravilha. Número 6. O universo da DC é mais independente. A Marvel tem uma cronologia linear.
Apesar de uma certa bagunça cronológica ter acontecido nos cinemas, nas adaptações do X-Men, as histórias da Marvel têm uma continuidade mais genuína, proporcionando uma amarração maior entre as histórias paralelas de diversos personagens. Você consegue enxergar a história linear dos personagens pelo traje que usa, se é solteiro ou casado, onde está vivendo, se estuda ou se trabalha. As histórias da DC são mais atemporais. O fato de usarem mais locais fictícios ajuda esse aspecto de descontinuidade. As edições de quadrinhos são mais completas, com início, meio e fim, sem aquela necessidade de seguir uma cronologia para que seja possível entender e se divertir com uma história. Número 7. Marvel tem mais histórias e personagens que lidam com problemas reais. Foi graças ao tom de humanidade dado aos heróis em seus conflitos pessoais que a Marvel entrou para o estrelato. Dilemas como ter que matar a mulher amada para que ela não destrua o mundo, ou de repente se ver repleto de poderes e suas responsabilidades, aproximam a gente desses personagens. Afinal, a gente se coloca no lugar deles. Imagine o que você faria se tivesse passado pelas mesmas torturas que a X-23. Algumas reações como raiva, sarcasmo, sede de vingança e até amor são mais presentes no universo da Marvel. Os personagens e os enredos da DC são mais épicos e até sombrios, o que nos leva a outro tipo de intimidade com eles. Não de igualdade, e sim de admiração e adoração. Você sabe que se precisar de Superman, ele não vai hesitar entre o que é certo e o que é justo. Mas também não podemos deixar de ter um xodó por personagens como Batman, que é fruto de um trauma de infância. Número 8. O universo DC é mais fictício e a Marvel usa locais reais. Quem nunca ficou louco para conhecer Gotham City ou Metrópolis? Mas esse desejo só pode ser realizado nos quadrinhos, no cinema ou na nossa imaginação mesmo. Afinal, a DC tem tendência a criar locais fictícios para os acontecimentos dos seus eventos. Mas a Marvel costuma usar metrópoles reais em suas histórias, como Nova York. Por exemplo, muitos de seus personagens residem em endereços reais. E seus títulos muitas vezes pegam caronas em acontecimentos históricos, colocando os eventos em momentos bem definidos dentro do espaço e tempo. Número 9. Personagens da DC passam mais a coroa. No caso, não especificamente a coroa, mas a capa, o anel, os trajes e as obrigações de herói. Isso é algo facilmente visto no universo da DC Comics. Os Lanternas Verdes, por exemplo, são a maior prova disso. Outros casos são os inúmeros Robins e Batmans que mudam com frequência, e já tiveram muitos nomes diferentes por trás dos heróis. O próprio Flash também já chegou a passar o manto. Já na Marvel, essas mudanças são mais recentes, e é meio raro disso acontecer. Um dos casos mais atuais é o Homem-Formiga, que na verdade era um projeto abandonado pelo seu criador, e que precisou ser revisto no futuro e usado por alguém mais jovem que ele, e que fosse merecedor do título. Número 10. A Marvel tem as melhores adaptações para o cinema. Os responsáveis pelas adaptações cinematográficas das editoras são dois grandes estúdios, como Disney, que comprou os direitos da Marvel, e a Warner, que é responsável pela DC Comics nas telonas. Mas parece que a Warner ainda não aprendeu, não conseguiu achar a fórmula mágica de lidar com os heróis da DC no cinema, já que as críticas do público e as críticas dos profissionais são sido constantes nos últimos filmes. Temos esperança que os lançamentos de 2017 tragam de volta a glória vivida por Batman, o Cavaleiro das Trevas e o saudoso Superman de Christopher Reeve. As adaptações da Disney dispensam comentários, já que desde Os Vingadores, os títulos da Marvel iniciaram uma nova era nos cinemas, inclusive popularizando o gênero e atraindo novos leitores para os quadrinhos. Eles acertaram a mão e conseguiram trabalhar vários ícones da cultura pop em uma grande película sem sufocar os telespectadores e sem deixar a história carregada. Os arcos cinematográficos são muito bem definidos e as histórias são lineares, deixando sempre um gancho para o próximo sucesso de bilheteria. 2016 fechou com chave de ouro, com a primeira aparição de Doutor Estranho nas telonas, e as expectativas em 2017 para os fãs de ambas as editoras estão com um hype muito alto, já que temos estreias um ano inteiro para agradar gregos e troianos. E
você, qual a sua religião? Marvel ou DC? Quem você acha que vai se sair melhor nos cinemas esse ano? Qual a sua HQ favorita? Quais adaptações você gostaria de ver no cinema? Deixe seu comentário aqui embaixo, as suas sugestões que sempre são super bem-vindas para nós. Super bem-vindas para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e marque a porra do sininho. É sempre bom você estar aqui. Eu adoro ver você vendo nossos vídeos, é sempre graciosamente bom. É isso aí. Então vai a discussão, rola aí. Calma, galera, sem brigas, tá? Por favor. Paz aí entre Marvetes e Decenautas. E o canal Bang vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um programa Bang todas as quintas-feiras. Mas é isso aí, galera. Vamos até a próxima e vocês aí, cuidado, Marvetes e Decenautas, sem brigas, sem dentes quebrados. Até o próximo e tchau! Estamos começando mais um programa Bang! Eu sou o Thales Rio. E eu sou Fernanda Gentil. Que merda foi essa? Isso fode com direção, fode com editor, fode com todo mundo. A primeira. Passou uma semana sem gravar o programa, tá vendo? Agora eu vou falar aqui. Uma semana sem gravar o programa, o Adamar gravou aqui, quietinho, fez, sabe, tirou. Não, vai. Tirou leite de pedra, aí ela veio. Eu só quis, tipo. Descontrair, só. Pode o editor, Vamos lá. O Thales Rio. Não vai ficar puto. Existe uma guerra travada há décadas dessas. Desculpa, volta, por favor. Temos o Oscar do tapete vermelho. Você falou vermelho. Falou. 7. O teleprompter está troncho.